Chegou uma hora que ela pegou e falou: quando vocês vierem aqui, vocês trazem uns cristais. Só que isso aconteceu agora, semana passada, né? Semana passada, literalmente semana passada, até postei nos meus stories. Então, depois de anos que ela chegou e falou: traz uns cristais, e a gente levou lá, daí a gente levou de presente, corrigiu o banheiro na prosperidade, o fogão estava na criatividade, a gente colocou o baguá, mas no momento que ela falou, trazem, mas demorou anos. Já teve, acho que live tua que tu comentou isso, né? Como fazer e ao mesmo tempo lidar com outras pessoas. Eu não tenho propriamente uma outra pessoa que more comigo, né? Então é diferente. Aí eu tô lidando com o espaço, mas a gente convive muito no espaço num, no espaço do outro. Então a gente está sacando um pouco os espaços, né, um do outro. Uhum. E eu fico querendo dar palpite na minha mãe, já sabe. Volta e meia eu vou fazer isso, Moira. Tu quer dar um palpite? A minha irmã agora comprou um apartamento, porque afinal ela foi morar no mesmo prédio da minha mãe, meus pais já estão mais velhos, né? E agora meu pai tá lá também, depois de muitos anos separado da minha mãe, voltaram os dois a morar junto. É uma função, e aí eu fico de olho, assim, né, no que eu posso ajudar para todo esse processo, assim, mais um apartamento, e eu super reparei que tem um canto faltante na área da prosperidade e com uma sacada, assim, e a gente não tem nem tempo, né, Bruna, para botar em dia tudo que tem na nossa casa, às vezes também fica querendo ajudar, mas tem algumas coisas que eu acho que eu tenho que ajudar, porque eles super investiram uma grana, né, meu pai botou, minha irmã botou, e aí é um momento de eles terem ficado talvez mais apertado, botar nas economias, e tá lá o cantinho da prosperidade faltante, assim. Aí eu tô bem querendo ajudar, mas não é sempre que dá, assim, né, para dar uma ajuda, um apoio, mas enfim, a gente fica tentada, né, mas enfim, é de cada um aceitar que sim, né, ou sentir, né, pela experiência, assim. Total. E isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo. O que acontece? A minha sogra, ela nunca falou nada. Claro, ela não ia chegar e falar alguma coisa sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho. Mas ela nem falava, nem elogiava, nem falava mal. Ela era totalmente neutra. E aí, a Bárbara, eu não sou de chegar na casa dos outros e falar, ó, isso tá errado, isso tá errado. Eu vejo, mas eu fico quieta, né? Eu falo se a pessoa me pergunta. E a Bárbara não. A Bárbara fala, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não pode, isso aqui tal. E é o jeito dela, né? E aí, na casa da mãe dela, ela sempre chegava e falava, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E a mãe dela falava, tá bom. E aí, quer um café? Quer não sei o quê, né? Mudava de assunto. E a gente respeita, né? Eu falava, respeita, não dá nada, tá tudo certo. E aí, o que acontece? Com o tempo, começou a ficar incontestável. Ela vê a nossa vida melhorando, ela vê a gente conquistando, ela vê as lives aqui, eu tô ao vivo, ela entra e vê a história da Moira, vê a história da Maria, vê a história da Jaqueline, vê a história, vê a história, vê a história. Chegou uma hora que ela pegou e falou: quando vocês vierem aqui, vocês trazem uns cristais. Só que isso aconteceu agora, semana passada, né? Semana passada, literalmente semana passada, até postei nos meus stories. Então, depois de anos que ela chegou e falou: traz uns cristais, e a gente levou lá, daí a gente levou de presente, corrigiu o banheiro na prosperidade, o fogão estava na criatividade, a gente colocou o baguá, mas no momento que ela falou, trazem, mas demorou anos. E tá tudo bem, na hora certa a pessoa ela vai, né? Mas é muito importante isso de você ver, você até dá um palpite, fala ali, mas respeitar o momento da pessoa. Mas garanto para você que uma hora ou outra a pessoa ela vê acontecendo na sua vida, imagina, e cada vez mais, porque você é uma pessoa que aprendeu a harmonizar, então você vai continuar harmonizando e você vai continuar prosperando mais e colhendo mais e tendo mais resultados. E uma hora ou outra eles vão falar: Moira, então traz aquele cristal aqui quando você vier jantar aqui em casa. Né? Então pode ficar tranquila, todo mundo passa por isso. A minha filha querida, eu fico... Nossa, uma filha maravilhosa, a tua idade, Bruna, deve ter. Tem uma filha de 28. Ai, olha só, já me falaram isso, deve ter sua idade e jogaram lá em cima. Quantos anos sua filha tem? 28 tem a minha filha. Aê!
Eu acho que eu já ouvi tu dizer a tua idade. Acho que eu já ouvi. Ah, tá. Esses dias a Mas minha a aluna Karina falou, é eu acho que eu tenho mais ou maravilhosa. menos a minha idade. Daí eu falei, quantos anos você tem? Ela, 37. Acabou comigo. Não, mas eu tenho 29. 29, então, já um pouquinho mais que a Karina. Não, que eu acho que. Eu nem sei, né? Mas em algum momento, assim, eu acho que na infância a gente tem alguma influência um pouco mais do que agora. Eu sinto que ela já tem algumas super lembranças, talvez. Não, eu tô me lembrando dela agora arrumando apartamento com o companheiro dela. Ela veio me perguntar um pouco das cores, das áreas e tal, né? Mas recentemente eu nem tenho falado muito com ela, mas ela também deve estar procurando por outros lados, assim. Mas sei que ela leva em conta também um pouco. Assim, se eu vou dizer assim, precisa botar o cristal lá, ela não vai fazer. Ai, mãe, tá lá guardado, não sei. Mas ela, na hora de pensar a reforma dela e tal, também tá ligada, né? Alguns temas, assim, que daqui a pouco estão próximos, assim. Uhum. Que legal. Aos poucos a gente vai dissipando aí o nosso conhecimento. É uma coisa nova no Brasil, querendo ou não, né? O Feng Shui. Apesar de ser uma técnica milenar, no Ocidente ele é novo e no Brasil mais ainda. Então é uma coisa que realmente as pessoas têm que engolir um pouquinho mais, né? Eu vejo assim pela minha avó, meu avô, né? Agora minha avó tá querendo harmonizar a casa dela, tá feliz da vida porque eu tô passando um período aqui na casa dela. Então pense, todo dia, né? Onde é que eu coloco esse cristal? E esse sino? Aí chega com o sino, chega com uma planta, chega com uma orquídea. E aí ela vai pedindo, né? Mas quando eu cheguei e falei pro pessoal que eu tava trabalhando com Feng Shui, todo mundo ficou: meu Deus, a Bruna tá se metendo com o quê, né? Eu só imagino a satisfação tua, assim, de passar esse conhecimento, porque a gente fica desejando muito, né, que os outros se abram para perceber isso também, né, porque não é, assim, né, uma coisa, um conhecimento, enfim, uma aceitação, assim, de que realmente o espaço e as energias dos espaços influenciem tanto, né, eu acho que se aceita muito que tudo influencia, que a vida econômica, né, influencia, que a vida política, quer dizer, claro que existem dificuldades em momento de crise, nem a pandemia agora, a saúde, quer dizer, mas existe algo que parece pretensioso a gente dizer, né, que a gente pode ter um pouquinho mais de controle sobre isso, mas é interessante porque é também a gente não ficar sempre no reclamar, né, porque tá difícil, porque isso, e tomar para si que sim, por mais difícil, confiar que é um pouco a gente que cria a realidade, né, Bruna? É a gente, então não se deixar a mente influenciar tanto por outras influências, né? E ter essa influência positiva, que eu crio a minha realidade, que é possível, e que se essas coisas estão me influenciando mesmo sem eu saber, que eu perceba isso, né? Que são Com certeza. influências. Com certeza. E eu sempre falei para vocês, não é um ou outro, é um e o outro, é a gente mudar o nosso pensamento, a nossa vibração, o que a gente fala, as nossas atitudes e o ambiente ao nosso redor. Porque não é um sem o outro, a nossa vida ela é holística, não tem como a gente separar uma parte da outra, a gente falar, vou só cuidar da minha casa ou só cuidar da minha vibração, se eu começar a pensar positivo, se eu vibrar certo, agora vai dar certo. Não, é só pensar quando você entra, a diferença de você entrar num hospital e a diferença de você entrar numa balada. E a diferença de você entrar numa casinha, num chalezinho de madeira. Você sente sensações diferentes ao entrar num lugar, no outro. Às vezes você se arrepia só de entrar num lugar. Isso é energia. E aí a gente tem que entender que, por mais que não seja energias tão como é que eu digo assim, tão expressivas quanto um hospital, que é uma energia de doença, uma energia, né, de enfermidades, ou de uma balada, que é uma energia de muita agitação, muita euforia, ou de um chalezinho, que é uma energia mais aconchegante. Apesar de ser energias mais amenas dentro de uma casa, ainda assim elas influenciam na gente. Ainda assim elas estão influenciando. Então a gente vai para os extremos para entender, poxa, realmente é muito diferente eu entrar num hospital e eu entrar num chalé, né, lá no meio da montanha. É nítido a diferença de você entrar nesses dois lugares. Mas por mais que a gente não pense num estado tão extremo assim,
as casas são diferentes. Muitas vezes a gente entra numa casa super decorada, linda, você entra, um arquiteto fez, mas por algum motivo você não se sente bem ali. Você fala, não sei, não quero ir embora. Não sei porquê, mas quero ir embora. E tem outros lugares que são super simples, às vezes é um lugar mais simples, mas você fala, nossa, tão gostoso aqui, dá vontade de ficar, dá vontade de, né, se achegar aqui, de passar mais tempo. E isso é a energia. Então, a gente olhar para a nossa casa e entender que isso também acontece na nossa casa, começa a ficar mais, trazer para o racional de que realmente as coisas ao nosso redor nos influenciam, né?